Podemos dizer que inteligência é a nossa capacidade para entender ideias complexas e para nos adaptarmos ao ambiente à nossa volta, incluindo também a nossa capacidade para aprendermos com experiência, para estabelecermos várias formas de raciocínio e ultrapassarmos diferentes tipos de desafios. Esta é apenas uma das várias definições de inteligência que encontramos na bibliografia, mas tão importante quanto tentarmos refletir sobre o que é a inteligência é tentarmos perceber se esta nossa habilidade deve ser vista como uma aptidão geral e única ou se na realidade temos vários tipos de inteligências. Afinal, quantas inteligências existem? Esta é de facto uma das questões que gera mais debate no tema da inteligência. A inteligência deve ser entendida como sendo só uma, ou seja, é uma capacidade geral ou é constituída por várias capacidades que vão corresponder a habilidades específicas. A visão mais clássica, digamos assim, da inteligência entende a mesma como sendo constituída por um fator único e é chamada de teoria fatorial. Charles Spearman, um psicólogo britânico ali pelos anos 20 do século passado, desenvolveu uma bateria de testes de vários tipos: memória, percepção, fluência verbal e lógica. Aplicou-o a um grupo de pessoas e nos resultados obtidos usou um método estatístico chamado de análise fatorial. Através da análise fatorial, Spearman percebeu que as pessoas que tinham uma pontuação elevada em um tipo de teste, por exemplo na memória, tinham também tendência para obter pontuações elevadas nos outros tipos de testes. E foi isso que o fez levantar a hipótese de que a nossa inteligência é baseada em um fator, o fator G de inteligência geral. Para Spearman, a inteligência geral é sobretudo hereditária e está presente em todas as nossas atividades intelectuais, influenciando e determinando as nossas capacidades. Assim, por esta ordem de ideias, se queremos saber se alguém é inteligente, devemos criar testes que consigam avaliar bem o fator G de cada pessoa. Mas vários autores contemporâneos de Spearman contestaram o fator G. Por exemplo, Lois Thurston, nos finais dos anos 30 do século XX, não encontrou nas suas investigações fundamento para poder afirmar que existia um fator G da inteligência. Ele considerou que Spearman simplificou demais a inteligência e sugeriu a existência de 7 aptidões mentais primárias. Este autor não defendia que nós tínhamos vários tipos de inteligências, mas sim que a inteligência é multifatorial e não apenas fatorial, como defendia Spearman. Mais recentemente, ali pelos anos 80 do século XX, Howard Gardner pretendeu desafiar a visão mais clássica da inteligência ao defender que nós temos várias inteligências e não apenas uma, que se desenvolvem ao longo do nosso percurso de vida, experiências pessoais e decisões. Segundo Gardner, determinar um QI ou quociente de inteligência é uma forma limitada de se entender a inteligência e não é suficiente para avaliá-la, porque cada pessoa é distinta, cada um de nós é melhor em algumas habilidades e menos bom em outras. Portanto, segundo Gardner, não faz sentido resumir a nossa inteligência a um único fator ou a uma única capacidade geral. Gardner defende que nós temos cerca de 8 tipos de inteligências. A inteligência linguística, que é a nossa aptidão verbal, a lógico-matemática, a capacidade para resolver problemas lógicos e matemáticos. Estes 2 tipos de inteligência são avaliados com os testes tradicionais que determinam o QI. Segundo Gardner, temos também a inteligência espacial, que é a capacidade para reconhecer e desenhar relações espaciais. A inteligência musical, aptidão para cantar, compor ou tocar algum instrumento. A inteligência corporal sinestésica, que é a nossa aptidão para controlar os movimentos de uma forma harmoniosa, como saber dançar ou fazer desporto. A inteligência naturalista, que é a capacidade para se manter em sintonia com o mundo natural, e a inteligência interpessoal, que é compreender e responder adequadamente aos outros, e a inteligência intrapessoal, a aptidão para se compreender a si mesmo. Segundo Gardner, todas estas inteligências são igualmente importantes, nenhuma delas é mais importante do que as outras, e são independentes, embora elas não funcionem exatamente de forma isolada, elas podem funcionar em conjunto. Apesar da teoria das inteligências múltiplas ser bastante popular, sobretudo junto de professores e educadores, ela não é de todo isenta de críticas, é até bastante criticada. Por exemplo, muitos criticam Gardner considerando que a sua definição de inteligência é muito ampla e que muitos dos seus tipos de inteligências são apenas talentos ou traços de personalidade. E também que Gardner nunca se preocupou muito em apresentar evidências empíricas para a sua teoria, e, na verdade, há poucos estudos que estabelecem a validade da teoria de Gardner. Depois de termos visto que há autores que defendem uma inteligência geral ou única e que outros defendem que, na verdade, temos vários tipos de inteligências,
Afinal, quantas inteligências existem? Bom, a verdade é que não há propriamente uma resposta certa ou definitiva, até porque este debate ainda não terminou, o que torna difícil tirar conclusões. O fator geral da inteligência ainda é defendido por alguns. A abordagem multifatorial, ou melhor, as habilidades mentais primárias de Thurston, ainda servem de base para os tipos de itens que são usados na maioria dos testes atuais de inteligência, e a abordagem das inteligências múltiplas, apesar de criticada por muitos, parece ter bons resultados práticos quando aplicados na escola. A inteligência é um conceito abstrato e difícil de estudar. Ainda há muito a descobrir sobre este conceito. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like e vemo-nos no próximo vídeo.